Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Meu nome é Karine, eu sou professora aqui do Fernanda Pérez e hoje nós vamos estudar poder executivo. Nós vamos trabalhar essa parte de direito constitucional, que é somente letra fria de lei, lei seca, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo no WhatsApp para que eu possa tirar a dúvida de vocês. Primeiramente, já vou deixar aqui gravado para quem for assistir essa aula gravada, com muita atenção, que risque já no edital dos senhores Poder Executivo, que nós vamos trabalhar do artigo 76 da Constituição Federal ao artigo 86, com Poder Executivo, atribuições do presidente da República e as responsabilidades do presidente da República. Então, eu vou compartilhar com vocês, tá? Vou mandar no grupo essa lista de questões que eu acredito que seja pertinente para que a gente possa fechar e acertar todas as questões de prova. Vocês estão conseguindo visualizar bem o material? Vocês querem que eu amplie, que eu possa aumentar a visualização? Como é que está? Professora, para mim está ótimo. Estão conseguindo assistir, ver as questões, a fonte, o tamanho, tá tudo ok? Tudo ok, professor. Tá sim, professora. Então, ótimo. Nós vamos iniciar com as questões da banca Consulplan. São poucas. E nós vamos fazer a leitura dos artigos e vamos fazer um trabalho de fixação, memorização, ok? Então, a questão de número 1, em relação à eleição do presidente da República, é correto afirmar. Eu espero que vocês, para responder essa questão, vocês já tenham feito a meta, que é a leitura da lei seca da Constituição Federal. Então, eu espero que vocês já tenham feito. Caso não tenham feito, façam a leitura e depois refaçam num processo de repetição essa aula gravada de exercícios, ok? Só um minutinho que eu estou respondendo aqui a Fernanda. Então, letra A. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, computados os em brancos e os nulos. A alternativa A, ela está correta? De acordo com o artigo 77, parágrafo 2º da Constituição, vamos fazer a leitura. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em brancos e os nulos. Então, eu quero que vocês gravem a maioria absoluta dos votos para poder registrar e candidatar o presidente da República, e não é computado os votos em brancos e os nulos. Como a questão diz que são computados os em brancos e os nulos, essa alternativa se encontra errada. Então, é simplesmente a cópia do texto da Constituição aqui na nossa questão de número 1, para vocês perceberem a facilidade de você conseguir a sua nomeação, a sua posse, nada mais do que memorização. A memorização é um processo de repetição que eu vou te ajudar, a gente vai facilitar lendo e relendo juntos, mas você não vai precisar de fazer um esforço de entender alguma teoria, de ler alguma doutrina, nem aprofundar em jurisprudência. Então, eu estou trazendo as questões com a letra da lei para a gente reforçar aquilo que eu creio que você já leu. Então, na letra A, nós sabemos que para fazer o registro, né, o candidato precisa da maioria absoluta de votos e não será computados os em brancos e em nulos. Vamos para a letra B. Assertiva letra B. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência
ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o mais idoso. Então, vamos fazer a leitura do artigo 77, parágrafo 4º. Se antes de realizado o segundo turno, tudo certo, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, como acontecerá a convocação? Convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Simplesmente, ele trocou um artigo com o outro. Nós temos a convocação dos remanescentes no caso de morte, desistência ou impedimento legal de candidato. Então, acompanhe que nós vamos ter uma ordem. Nós vamos ter, dentre os remanescentes, aqueles que sobrarem. Quem são os remanescentes? Aqueles que não tiveram impedimento, desistência ou morte e chegaram até o segundo turno para a votação. E aí nós vamos fazer o quê? Uma escadinha. Primeiro nós vamos olhar o de maior votação. E se for igual, nós vamos olhar o mais idoso, nesta ordem. Então vamos para a questão, para a letra C. A letra C diz que em caso de impedimento ou vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República, serão chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. Esta é a alternativa correta. No artigo 80, nós vamos fazer a leitura, porque simplesmente copiou e colou da Constituição Federal. Então, leiam em voz alta, estejam despertos, atentos, cada um tem um tipo de memorização, você pode fazer essa leitura em voz alta para tentar memorizar. É um artigo muito importante com alta reincidência em prova. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência. Quem? O presidente da Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o STF. Vai ter alguns esquemas durante aqui o material que eu preparei para vocês para ajudar, tá? Mas nós temos que lembrar que é impedimento e vacância. No Poder Executivo, nós temos quem? A figura do presidente, que eu vou abreviar aqui para vocês, o PR, tá bom? Quando o presidente ele estiver viajando, ele estiver fazendo alguma coisa que esteja impedido ou em vacância, nós vamos ter quem? O vice-presidente. E depois tem essa ordem que não está aqui, ó. Se eu tiver ausência do presidente, quem que vai substituir o presidente? O vice-presidente. Agora, se houver o impedimento, a vacância do presidente e do vice-presidente, conforme o artigo 80, ou seja, tanto o chefe do Executivo da União e o seu vice-presidente estão impedidos ou o cargo está vago, sucessivamente, quem que vai ser chamado? O presidente da Câmara dos Deputados, depois o presidente do Senado Federal e depois o presidente do STF. Faça este esquema e memorize. É nesta ordem. O que você precisa para passar e ter sua nomeação? Lembrar que o artigo 80 diz, quando não tiver o presidente e o vice-presidente, no caso de impedimento ou vacância, quem que é a ordem sucessória? Quem vai substituir, quem vai representá-los? Vai ser primeiro o presidente da Câmara. Nós temos primeiro o povo que vai representar, o presidente da Câmara, depois o presidente do Senado Federal, que representa os estados, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, tá? É nesta ordem, sucessivamente nesta ordem. Se trocar alguém nesta ordem, é porque a questão, né, a banca vai tentar trazer uma pegadinha para vocês. Então, primeiro, presidente da Câmara dos Deputados. Em segundo, presidente do Senado Federal. Em terceiro, presidente do STF. Sucessivamente.
eles serão chamados nesta ordem. Então, muita atenção. Eu espero que vocês estejam com material impresso, né, para poder estar grifando aí. Se vocês já fizeram a meta, vocês já conseguiram, nas lacunas, preencher essas lacunas e ter a percepção das lacunas que eu coloquei, que eu reputo que são mais importantes. Então, vocês já viram que essa ordem é sucessivamente e tem que ser obrigatoriamente nesta ordem, ok? Vamos para a letra D da questão de número 1. A eleição do presidente da República importará a do vice-presidente com ele registrado. Ok. E ambos, sem licença da Câmara dos Deputados, não poderão se ausentar do país por período superior a 10 dias, sob pena de perda do cargo. Então, tem muitos erros aqui, né? A licença não é da Câmara dos Deputados. A ausência não é por esse período superior a 10 dias, são 15 dias. Então, vamos ver o artigo 83, que é de suma importância. O artigo 83 vai nos dizer que eles não, o presidente e o vice, não poderão, eles não podem sair, aqui, ó, sem licença do Congresso Nacional, ausentar do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Além disso, o Congresso Nacional ele vai fazer isso por meio de um decreto legislativo, que ele trabalha com isso. Então, uma pegadinha de prova. Não pode o presidente e o vice sair para fazer uma viagem e ficar lá por mais de 15 dias sem a licença do Congresso Nacional. Então, já te adianto, como é que a banca vai brincar com vocês? Eles vão falar que é sem a licença do Senado Federal, sem a licença da Câmara dos Deputados, conforme estava na questão, e eles vão trocar essa data. É não superior a 15 dias. Eles vão colocar na sua questão, na sua prova, por período não superior a 15 dias, ou até 15 dias. Tem que ser maior o período de 15 dias, superior a 15 dias, ok? Então, processo de repetição. Assista novamente a aula para você ir grifando os artigos que estão nessa questão, porque tem alta chance, incidência de serem cobrados novamente, tá? Então, prestar atenção nesses prazos, nessas datas, que nós vamos repetir com calma. Até o final dessa aula, você já vai ter memorizado tudo, ok? Vamos para a questão de número 2. Fiquem atentos e ligados comigo. Leiam em voz alta para poder ficar alertas. Baseado no artigo 83 da Constituição, por quanto tempo o presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país sob pena de perda do cargo? Eu gostaria de deixar isso aí para vocês responderem, porque nós precisamos fazer o reforço de memória repetitiva. Então, qual que é o prazo que a gente acabou de ver? Será a letra A, B, C, D ou E? Qual que é o prazo que o presidente e o vice-presidente da República não poderão se ausentar do país sem licença do Congresso Nacional, sob pena de perder o cargo? Olha a importância disso. Então, gente, qual que é o gabarito dessa questão? 15 dias. 15 dias, tá bom? Então, olha só. Esse processo de repetição vai fazer você ganhar várias questões de prova, tá? Então, já te adianto. Nós temos um prazo também do presidente, que é a posse, são 10 dias. E tanto a licença quanto ele se ausentar do país, sem a licença do Congresso, né, para ausentar, são 15 dias. Muita atenção com essas datas, tá? Mais uma vez, para não ter chance, você nunca mais vai errar essa questão na sua prova. O presidente e o vice não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo.
Então, nós vamos para a questão de número 3. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Nós vamos agora trabalhar o artigo que trata sobre os crimes de responsabilidade do presidente da República. Então, a questão de número 3 diz: são crimes de responsabilidade do presidente da República os atos que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra. Sem você olhar o gabarito, se você quiser tentar responder, para ver se você consegue relembrar o que você já estudou hoje na meta 5. A letra A diz: o exercício dos direitos individuais. Letra B, a ordem tributária. Letra C, a segurança externa. Letra D, o livre exercício da controladoria geral. E aí, qual alternativa você marca o seu gabarito? A, B, C ou D? Nós já vamos para o gabarito, eu espero que tenham feito esse exercício. Pode mandar o áudio, pode mandar aí no chat também, tá? Para a gente poder estar conversando para ficar mais interativa a aula. Então, falem comigo, mandem, tirem dúvidas, tá? Nós vamos fazer a leitura do artigo 85. Gente, é muito importante vocês entenderem que se o presidente, ele praticar crimes de responsabilidade, ele vai sofrer penalidades que nós vamos ver agora nos artigos seguintes, de acordo com as questões, nós vamos desenvolver toda a letra da lei, tá? Com calma, eu vou explicar cada artigo. Mas o artigo 85, ele é a memorização em si. Eu vou tentar exemplificar para que fique mais lógico a memorização. É isso que a gente faz, esse processo de facilitação. Então, olha só, o presidente, se ele atentar contra a Constituição Federal e especialmente contra a existência da União. Gente, vocês já estudaram com a professora Fernanda que a União, ela é indissolúvel, né, e é harmônica entre si. Então, nós vamos ter todos os poderes da União. Nós vamos ter o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, cada um no seu âmbito, né, federal, estadual, municipal. Então, imagine o presidente da República que queira separar, dissolver os estados do Brasil. Então, a existência da União, ele está tentando contra a existência da União. Então, ficou fácil agora de você entender esse crime de responsabilidade, com esse exemplo, tá bom? Então, você pode exemplificar, você vai fazer as anotações no seu material de leitura da lei seca para facilitar. Imagine o presidente da República agora, no inciso 2º, ele indo contra, ele exercendo contrariamente, né, de forma arbitrária, o livre exercício dos poderes, também do Ministério Público e dos poderes constitucionais. Imagine ele impedindo que o poder legislativo legisle, que o Poder Judiciário julgue ou que o Ministério Público acuse. Então, se ele começar a impedir, embaraçar, criar problemas com os outros órgãos, ele não vai respeitar a Constituição, porque, primeiro, nós sabemos que os poderes, eles são harmônicos entre si, né? Nós precisamos dessa harmonia. E também o presidente da República, ele vai estar cometendo um crime de responsabilidade. Então, ele também vai sofrer esse processo de crime do crimes de responsabilidade contra o presidente da República. Eu quero que vocês memorizem esse inciso 3, tá? Se o presidente da República atentar contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Então, vamos imaginar um exemplo do presidente da República indo contra um direito político, ou, por exemplo, que você não possa votar, exercer o seu direito de sufrágio, de votar, ou que o parlamentar ele não possa exercer o direito de ser votado. Então, eu quero que vocês entendam aqui nos direitos políticos toda a ideia, né, que nós temos de pluralidade, pluripartidarismo dos partidos políticos, da sua
do seu direito de votar e ser votado, nos direitos individuais, então, a minha liberdade, a minha vida, a sua propriedade, ao seu direito de ter seu computador, seu livro, seu celular. Imagine o presidente atentando contra isso. Os direitos sociais, que estão previstos no artigo 6º da Constituição, que vocês já viram, direito à alimentação, saúde, transporte, moradia, lazer e tudo mais. Eu quero que você grave esse mnemônico aqui. Porque o inciso 3, ele é um dos incisos que, contra os crimes de responsabilidade, são os que mais caem. Então, olha esse mnemônico aqui. Se ajudar, ótimo. Se não ajudar, a professora está tentando, está se esforçando para que você memorize e facilite a sua aprovação. Eu quero que você lembre, nos crimes de responsabilidade do presidente da República, esse mnemônico PIS, tá? Se o presidente da República ele for contrário, ele for contra os direitos políticos, individuais e sociais, que é o PIS, ele vai estar incorrendo em qual crime? Crime de responsabilidade que está previsto na Constituição. Inciso 4. O que é outro crime de responsabilidade? A segurança interna do país. É um pouco que óbvio, mas imagine o presidente da República fazendo mutirões de guerras, né? Invadindo a propriedade privada das pessoas. Então, ele tem que proteger a segurança interna do país. Imagine ele abrindo as fronteiras para todas as pessoas para guerrearem contra o Brasil. Então, é o contrário da defesa e segurança nacional. Então, isso é um crime de responsabilidade do presidente da República? É óbvio, né? Então, coloque aí. Contra a probidade administrativa. Então, se o presidente da República ele for contra a ética, a moral, a probidade, né, a própria probidade, a boa-fé, tudo isso aqui ele vai responder como crime de responsabilidade. Se ele atentar contra a lei orçamentária, nós temos uma lei que vai, o plano plurianual, a lei de orçamento. Então, a lei de diretriz orçamentária, a LDO, ela vai ter um limite. E se ele estourar aquele limite ou ele não obedecer à legislação, às regras atinentes a essa lei previstas na Constituição, é um crime de responsabilidade. E, por último, qual que é o 7º crime de responsabilidade previsto no artigo 85 da nossa Constituição Federal, de 88, será quando o presidente ele for contrário ao cumprimento das leis e decisões judiciais do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, ele vai fazer de acordo com o devido processo legal, né? Devido processo legal, ele vai ter a ampla defesa, o contraditório, e ele vai fazer uma decisão judicial, onde haverá uma condenação, onde haverá um cumprimento de lei. E esse presidente, ele não fizer o que está previsto na sentença judicial, na sentença que o Poder Judiciário, na figura do juiz, do magistrado, representa, né, o judiciário, e se esse presidente ele não respeitar isso, ele vai incorrer em crimes de responsabilidade. Gente, eu espero que eu tenha ficado até um pouco maçante esse artigo 85, porque ele tem alta incidência em prova. Então, eu quis exemplificar para a gente só não fazer a leitura, mas a leitura que é importante para você. Como que vai vir uma questão na sua prova? Vai copiar e colar. O que mais cai em prova é o que eu deixei aqui para vocês e eu espero que vocês lembrem desse PIS aqui, tá? Então, nós temos aqui na questão de número 3, quais são os crimes de responsabilidade do presidente da República? Os atos que atentem contra a Constituição e especialmente contra o exercício dos direitos individuais. Não tem contra a ordem tributária, segurança externa, não, é somente segurança interna, e livre exercício da Controladoria Geral. Não. Então, olha só, ele veio aqui e colocou, ó, dentro do PIS, ele pegou os direitos individuais. Poderia também ser crime de responsabilidade se o presidente da República atentar contra os direitos sociais. Então, preste atenção nesse PIS, grava, memorize, anote no seu caderno aí, no seu material de estudo, e vamos para a próxima questão de número 4.
Ela diz o seguinte: o presidente da República possui normas constitucionais específicas que definem a sua responsabilidade política e criminal. No caso da caracterização de cometimentos de crimes comuns pelo ocupante do mais alto cargo do Estado, ele deverá ser julgado pelo letra A, Senado Federal, letra B, Congresso Nacional, letra C, Tribunal Penal Especial, letra D, STF. Gente, se eu estiver lendo muito rápido ou estiver indo muito rápido, você pode me mandar um áudio agora, falar comigo, ou me mande no chat, professor, eu quero que vá mais devagar, tá? Eu estou aqui para ajudar vocês, para que esse processo seja o menos doloroso e mais gostoso possível, tá? Eu quero que você faça um quadrinho, porque nós vamos fazer um esquema de memorização aqui que eu tenho certeza que vai ser cobrado na sua prova, isso vai cair. Se não for a questão principal, ela vai cair em uma das alternativas, tá? Que é o artigo 86 da nossa querida Constituição. Diz o seguinte: a admitida acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. O que eu quero de vocês? Eu quero total atenção, porque você vai memorizar isso agora e nunca mais você vai esquecer, tá? Então, olha só. O presidente da República, ele vai cometer crimes. Ele é um ser humano, como nós. Então, ele é falho. Ele vai vir a cometer crimes. E a Constituição previu uma forma de procedimento desse processo quando o presidente cometer algum desses crimes. Então, o presidente, como ele tem prerrogativa de função, ele tem essa prerrogativa, ele vai cometer crimes comuns, como uma pessoa comum, como nós, né, meros mortais, e também vai cometer crimes de responsabilidade. Professora, quais são os crimes de responsabilidade? Nós acabamos de cinco. Se o presidente cometer os crimes de responsabilidade, ele vai ser processado, é claro. São crimes de responsabilidade. Se alguém comete um crime, ele deve ser processado. Ele deve ser processado para que ele possa ser julgado e, se ele for condenado ou absolvido, aí nós vamos ver como que vai ser esse processo. Mas os crimes de responsabilidade. O presidente, ele pode cometer crime comum. Qual que é o crime comum? Um furto, um roubo, um homicídio. Você pode cometer uma receptação, você pode receber, comprar, né, um produto proveniente de furto. São crimes comuns, que caem na vala comum, que todos nós podemos cometer, certo? E o presidente comete crime de responsabilidade. Nós cometemos crime de responsabilidade? Não, porque estão previstos na lei específica dos crimes de responsabilidade. O que eu quero que você memorize agora é o que nós acabamos de ler. Nos crimes comuns, olha só, o presidente será submetido perante o STF nas infrações penais comuns. Então, nos crimes comuns, quem que vai julgar? Quem vai julgar? Aonde que esse processo vai parar? No STF, no Supremo Tribunal Federal. Então, crime comum, o presidente é julgado no Supremo Tribunal Federal. E no crime de responsabilidade, nos crimes de responsabilidade, eu quero que você preste muita atenção. Nos crimes de responsabilidade, ele vai ser julgado aonde? Ele é julgado no Senado Federal. Então, Senado Federal, vou colocar por extenso, não é preguiça, é só porque eu coloco para facilitar a memorização. Supremo Tribunal Federal, tá? Tribunal Federal, é no STF, tá? Então, você pode escrever por extenso aí, eu vou deixar resumido para que você faça o quadrinho. Agora, o que eu quero que você
Memorize que no crime comum, o presidente é julgado aonde? Responde para mim aí em voz alta. STF. E no crime de responsabilidade, Senado Federal. A prova vai te confundir, vai falar que é na Câmara dos Deputados, vai inverter essa ordem e você não vai cair nessa pegadinha, tá? Agora, em ambos os casos, olha, preste atenção que esse é o pulo do gato. Essa é a pegadinha. Mesmo que o presidente, ele seja processado num crime comum ou num crime de responsabilidade, não importa, tá? Nos dois casos, ele vai ser admitida a acusação. Então, vai ter uma acusação contra ele. Mesmo que seja comum, crime comum ou responsabilidade, vai haver um juízo de admissibilidade. O que é isso? Admissibilidade. Alguém vai admitir. Eu não estou fazendo um juízo de admissibilidade aqui agora. Quando eu estou aceitando a participação de vocês aqui nessa aula, esse é um juízo de admissibilidade. Quer dizer que eu estou autorizando, eu estou permitindo que vocês entrem na minha aula, na sala, né, virtual. Então, é isso, esse juízo de admissibilidade. Alguém vai ser responsável por admitir a acusação do processo do presidente. E quem que é? Olha só, admitida a acusação contra o presidente da República, por quem? Pela Câmara dos Deputados, por 2/3. Então, olha só, o juízo de admissibilidade, ele é exercido pela Câmara dos Deputados. E qual que é o quórum? O quórum é muito fácil. O quórum é de 2/3, tá? Sempre vai ter que ter a Câmara dos Deputados. Gente, vamos fazer agora uma lógica. Se você entender essa lógica, você nunca mais erra isso. Quem que é o representante do povo? Quem que clama, né, a pedido na Câmara dos Deputados? Então, nós temos, né, você conhece o desenho do Congresso Nacional, nós temos duas figuras, né, que foram projetadas pelo Neymar, que é o arquiteto que fez o Congresso Nacional. Então, nós temos uma parte que ela está aberta, voltada, como se fosse uma copa para cima e uma copa para baixo. Então, a Câmara dos Deputados, ela representa o povo. Se ela representa o povo, é ela que vai ficar em cima do representante para poder cobrar, para poder acusar, para poder fofocar, xeretar, investigar ali, para cobrar, né, a prestação de contas, para ficar em cima ali, falando, olha, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo. Então, a Câmara dos Deputados, ela é o povo que fica de olho aberto em tudo que está acontecendo. E é ela que vai fazer esse juízo de admissibilidade. É ela que vai receber a acusação. Vai ter uma denúncia, vai ter uma acusação aqui, ó. Admitida a acusação. Contra quem? O presidente da República. Por 2/3 da Câmara dos Deputados. Aonde que ele vai ser julgado? Depende, você nunca mais vai errar. Ele vai ser julgado no crime comum no STF e ele vai ser julgado nos crimes de responsabilidade pelo Senado Federal. Em qualquer dos casos, vai ter a Câmara dos Deputados que vai fazer a admissão da acusação do presidente da República, tá bom? Então, olha só, é muito importante que você entenda que caberá à Câmara dos Deputados o juízo de admissibilidade da acusação contra o presidente da República, tanto nas infrações penais comuns, quanto nos crimes de responsabilidade. Isso é muito importante, está aqui, estou repetindo, eu espero que vocês prestem muita atenção e não caiam nessa pegadinha. A banca gosta de confundir justamente essa parte, falar que no crime de responsabilidade não precisa da Câmara dos Deputados aprovar pelo quórum de 2/3 a acusação do presidente. Em ambos os casos, vai precisar da Câmara dos Deputados aprovar essa acusação, essa denúncia contra o presidente. Então, chega lá na Câmara, eu viro e falo, deputados, a gente bate lá na porta da Câmara, deputado, aqui está acontecendo um crime de responsabilidade, tá? O presidente está fazendo isso, isso e isso. E aí,
a Câmara dos Deputados, ela, por 2/3, vai haver uma votação, essa votação, ela tem um quórum de 2/3, e aí sim, se for um crime de responsabilidade, vai para julgamento no Senado Federal. Se for um crime comum, um homicídio, um furto, alguma coisa que seja um crime comum, vai ser o STF que será competente, que será o responsável pelo julgamento do presidente da República. Eu espero que não tenha ficado dúvidas para a gente poder seguir para a questão de número 5. Faça esse processo de repetição, tá? Eu quero que vocês tenham o artigo 86 na ponta da língua, tá? Leia em voz alta, juntos comigo, o artigo 86, mais uma vez. Admitida a acusação contra o presidente da República, por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o STF nas infrações penais comuns, ou seja, nos crimes comuns, ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. E ele também fica suspenso, nós vamos ver daqui a pouco, tá? Em mais detalhes, ele vai ficar suspenso das suas funções, tanto nas infrações comuns ou nos crimes de responsabilidade. O presidente da República, ele sempre fica suspenso por 180 dias, tá? Nós vamos fazer outras questões e vamos trabalhar isso. Mais uma questão da nossa queridíssima Consulplan, para vocês aí poder testar como que é a nossa banca. Ela é muito fácil, ela é letra de lei e pronto. Se você memorizar, você vai passar com certeza. Então, um processo de calma, de não ficar nervoso e fazer esse processo de formiguinha lento, repetitivo, mas que vai te levar à aprovação com certeza, com tranquilidade. Então, calma no coração aí que a gente vai conseguir, tá? Força, foco, acordem, porque a gente precisa ir para a questão 5. Letra A, tá? Assinale a correta. Nós vamos falar com referência ao presidente da República, as atribuições e responsabilidades delineadas, né, representadas na Constituição. Então, gente, a Consulplan é literal, ela quer saber o que está ali na Constituição. Então, letra A. O presidente da República, ele pode nomear e exonerar ministros de estados com a aprovação do Congresso Nacional em casos em que há substituição ministerial. Gente, é competência privativa do presidente, nós temos um rol gigante no artigo 84 para vocês lerem, só que nós não temos aprovação do Congresso Nacional. Aqui, ó, compete, artigo 84, compete privativamente. Esse privativamente aqui, na verdade, o legislador, né, foi escrever a Constituição, ele teve uma atecnia. Ele não deveria ter escrito privativamente, porque privativamente, a grosso modo, para você entender, seria aquilo que não seria delegável. Em verdade, o inciso primeiro, por coincidência, ele é privativamente uma atribuição, uma competência do presidente da República, e ele realmente é indelegável. Mas por que eu estou dizendo que a palavra privativamente ela foi colocada no texto da Constituição de modo atécnico, que não tem técnica, tá? Privativamente, de modo atécnico. Porque nós temos no parágrafo único do artigo 84 algumas hipóteses em que será admitida a delegação das atribuições do presidente da República. Então, haverá possibilidade de delegação de atribuições, né, que são de competência, que deveria ser o presidente da República que deveria fazer, mas que ele vai delegar. E já nós vamos ver esse artigo 84, parágrafo único, porque ele não cai em prova, tá? Só para te avisar. Ele não cai, ele despenca em prova. Então, você tem que arregalar o olho agora e você tem que ficar muito esperto para a gente estudar. Letra B. Letra B. Então, olha só, a letra A, vamos reler aqui para você ter atenção. Pode nomear e exonerar os ministros de Estado com a aprovação do Congresso Nacional. Não existe essa aprovação do Congresso Nacional, tá?
comete crime de responsabilidade se atuar contra o exercício dos direitos. Vamos ver se tem o PIS aqui? Vamos ver se deu PIS? Direitos políticos, individuais e direitos sociais. Opa, casou. Eu não te falei que cai muito e cobra muito esse PIS, que são crimes de responsabilidade, que o presidente da República, ele vai contra o exercício desses direitos. Estão previstos no rol do artigo 85 da Constituição. Então, eu quero que você lembre aqui, o artigo 85 vai dizer que vai o presidente responder por crime de responsabilidade se ele atentar contra os direitos políticos, individuais e sociais, tá? Ok, memorizado o PIS, nós temos o nosso gabarito já, porque a banca, né, a Consulplan pediu a correta, então comete crime de responsabilidade nesse caso. Letra C, tem competência privativa para declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, sem a necessidade de autorização ou referendo do Congresso Nacional. Gente, vai precisar da autorização ou do referendo do Congresso Nacional, tá? No caso de declaração de guerra. E olha só, isso aqui vai cair em prova várias vezes e você vai ter a maldade, você já está, né, começando a absorver, a memorizar, que nos crimes de responsabilidade, o julgamento é pelo Senado Federal. E nos crimes comuns, é julgado pelo STF. Então, crimes comuns, STF, crimes de responsabilidade, Senado Federal. E aqui, olha a pegadinha, é julgado perante o Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Não, é nos crimes comuns que vai ser o julgamento no STF. E nos crimes de responsabilidade, por uma questão, né, política, nós vamos ter o Senado Federal que vai fazer o julgamento do presidente. Então, é o Poder Legislativo que vai fazer o julgamento do presidente. Então, está aqui o artigo 84, né, que compete privativamente ao presidente declarar guerra, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele. E decretar também aqui, ó, por 2/3 da Câmara dos Deputados, né? Nós temos um juízo de admissibilidade. Então, contra o presidente ele cometer qualquer crime comum ou de responsabilidade, 2/3 da Câmara dos Deputados. Nossa, professora, você está repetitiva. Eu espero que esteja entrando para você nunca errar uma coisa tão fácil como essa. Crime comum vai ser julgado no STF e um crime de responsabilidade vai ser o Senado Federal, que vai fazer o julgamento do presidente, ok? Então, artigo 86 na ponta da língua. Questão de número 6, nós vamos olhar quais são as competências do presidente da República que cabem delegação. Então, o que é delegação? Eu vou delegar a vocês que vocês tenham a competência de dar aula agora. Então, agora você vai fazer o seguinte, tá? É uma delegação que você vai passar a ter essa competência, essa atribuição. Você vai pegar o artigo 76 ao artigo 86 e fazer a leitura em voz alta para todo mundo que você conhecer. Você vai fazer na frente do espelho, para o cachorro, para o papagaio, para o vizinho, para a criança, para o bebê, e repete ele, tá? Você vai gastar mais ou menos uns 10 a 15 minutos para fazer essa leitura, e você vai fazer essa leitura hoje, amanhã? Não, daqui uns dias, só para você rememorizar aquilo que a gente está vendo. Uma das questões que mais caem são essas partes de delegações, tá? Essa questão é antiga, mas se você procurar questões atuais, ela tem muita incidência em prova. Então, eu quero que você preste atenção que é competência privativa do presidente da República passível de delegação, exceto. Eu acabei alterando essa questão para trazer para vocês, ela foi até uma prova anulada da Consulplan, por um erro da banca, mas eu quis trazer para vocês, porque assim, ela caiu em 2022, 2021, 2020. Sempre cai o artigo 84 da Constituição. E o que ele diz? Ele diz que existem atribuições, alguns afazeres, algumas competências do presidente que ele vai delegar para outras pessoas, tá?
como eu já deleguei para vocês, eu já passei atribuições de vocês fazerem a leitura do artigo 76 ao 86. Então, olha só, vem aqui comigo para a leitura atenta do parágrafo único. O presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas no inciso 6, no inciso 12 e no inciso 25, na primeira parte. A quem? Aos ministros de Estados, ao Procurador-Geral da República, ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Então, você vai memorizar para quem que o presidente da República ele vai delegar. Ele vai delegar para 3 pessoas. Ministro de Estado, que ele também nomeia e pode exonerar, então ele pode convidar para representar, né, trabalhar e ajudar na administração pública federal, como vocês conseguem perceber, até pela prática, pelos jornais, como isso acontece, né, de forma no governo atual. Então, o presidente ele vai nomear o ministro, ele vai nomear o PGR, ele vai nomear o AGU. Nesse caso, essas 3 pessoas que eu quero que esteja memorizado na ponta da sua língua, você só tem que memorizar, não é difícil, tá? Não precisa aprender nada específico sobre esse tema. É só saber que o presidente vai delegar ao ministro de Estado, ao Procurador-Geral da República, ao Advogado-Geral da União. Karine, tem como você dar um mnemônico? Olha, primeiro eu vou te ensinar a você aprender a abreviar para ficar mais fácil. Eu prefiro falar por inteiro. Tudo bem, você pode fazer, tá? Ministro de Estado, você coloca ME. Procurador-Geral da República é o famoso PGR. E o Advogado-Geral da União é o AGU. Então, para quem que o presidente da República ele pode delegar? Essas atribuições que nós vamos ver agora, já, calmem, tá? Respira aí que nós já vamos ver. Então, olha só, o presidente da República vai delegar ministro de Estado, procurador-geral da República e advogado-geral da União. Você vai lembrar ME, PGR, AGU, ME, PGR, AGU, ME, PGR, AGU. Memorizou? Ótimo. Agora, se você quiser um bem ridículo, bem feio, se vocês prometerem não me queimar, não contarem que fui eu, que não falar para ninguém e me tirar dessa, é para lembrar, mim procura, mim não existe, tá? Na primeira na primeira conjugação do verbo, então, né, o professor de vão, os professores de língua portuguesa vão me matar, né? Eu não posso colocar mim Tarzan não faz nada, eu só posso usar isso no final da frase. Então, olha só, e mim procura advogado. Eu fico triste, mas se ajudar, ótimo. Gente, vale o que for para você memorizar, para você passar na prova, tá? Mas eu gostaria que você memorizasse de forma correta, porque não é difícil, tá? São os representantes da cúpula federal que vão assessorar o presidente da República, o chefe do Executivo Federal. Então, nós temos a delegação para o ministro de Estado, PGR e AGU. A gente passa vergonha, né? Até faz erro de português aqui, mas de todas as formas para tentar ajudar vocês aqui a maratonar e fechar essas questões. Agora, eu quero saber, Karine, quais são as atribuições que o presidente ele é competente e quais são as que ele pode delegar? São 3. São 3 atribuições que o presidente ele pode delegar. Essa do artigo 6, do artigo 12 e do 25, primeira parte. Então, vamos ler primeiro o inciso 6. O presidente ele vai delegar a quem? Fala aí comigo. Ministro de Estado, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União. Ele vai dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal. Se nós estamos falando do chefe do Poder Executivo Federal, então nós estamos falando que é a administração federal. E essa organização e funcionamento, né, toda a máquina motriz que vai gerar, que vai impulsionar, que vai trabalhar,
é o presidente da República, mas ele também vai ter esses assessores, essa equipe, para ajudar. E quando que ele vai fazer isso? Quando na administração federal não implicar aumento de despesa, não vai aumentar o din-din, o dinheiro, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Isso aqui não cai, isso despenca. Então, esse inciso aqui, né, esse parágrafo único, ele cai muito. Então, eu quero muita atenção que quando não implicar aumento de despesa, não, nem criação também, aqui esse nem, gente, é o não negando, né? Então, nós temos a junção aqui. Sem criação, não há criação ou extinção de órgão. De órgão público. Nesse caso, o presidente, ele vai fazer o quê? Ele vai poder delegar essa função, tá? Na organização, no funcionamento, essa disposição, né? Essa responsabilidade aos três assessores dele, que é os ministros de Estado, o PGR e o advogado-geral da União. Eles vão dispor, eles vão ser responsáveis por trabalhar essa organização e funcionamento, mas não pode ter despesa, não pode criar ou extinguir órgão. Agora, temos uma exceção. Pode extinguir órgãos, né? Tanto o presidente quanto ministro de Estado, o PGR e o AGU, eles vão poder, sim, extinguir funções e cargos públicos. Então, imagine você que esteja já empossado, trabalhando na administração pública, no Ministério Público, e aí o ministro de Estado, ele quer extinguir um cargo ou uma função pública. Ele pode fazer mediante decreto? Isso é delegável? Sim. O ministro do Estado pode ir lá e extinguir. O Procurador-Geral da República e o AGU, o Advogado-Geral da União. Mas olha a pegadinha. Quando vagos. Então, em nome do Senhor, quando você tiver tomado posse e o seu cargo estiver preenchido, ninguém vai poder extinguir seu cargo. Agora, se os cargos estiverem vagos, nesse caso, pode haver extinção. Então, olha só, no artigo 84, nós temos essa competência privativa do presidente da República. Lembra que eu disse para vocês que essa é uma tecnia? Por que é uma tecnia? Porque nós temos essas atribuições que são delegáveis, que está previsto no parágrafo único do artigo 84. Qual que é a próxima? Nós já vimos o inciso 6, que é quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, mediante decreto, aí na administração federal, quanto à organização e funcionamento, poderá haver delegação. E também na extinção de função ou cargo público quando estiverem vagos, somente quando os cargos estiverem vagos. No inciso 2, também pode ser delegado, tanto o presidente vai competir ao presidente privativamente, também pode ser delegado conceder indulto e comutar penas. Conceder indulto e comutar penas. Então, o indulto, por exemplo, eu tenho um indulto natalino, né, que é de forma generalizada, que o presidente da República, ele vai expedir o decreto para fazer esse indulto, ou comutar penas. O que é comutar? É eu detrair, é eu tirar, né? É eu fazer um abatimento de uma pena. Eu posso comutar essas penas. Então, nesse caso, tanto o presidente da República, ele pode também delegar isso para essas três pessoas chaves, que é o ministro, o PGR e o AGU. E também prover cargos públicos. Então, nós temos uma forma de provimento, né? Que eu vou fazer a investidura do seu cargo. Então, vai fazer o provimento do seu cargo. Então, assim, amém, aleluia. Quando você tomar posse, vai haver o seu provimento do seu cargo, a sua nomeação, ok? Quando que o presidente da República ele pode delegar? Aqui tem uma pegadinha clássica de prova. No inciso 25 que a gente está lendo, prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Só que só diz primeira parte. Essa primeira parte aqui quer dizer que
tanto os ministros de Estado, o PGR e o AGU, eles só podem prover os cargos públicos federais. Ele não pode extinguir. Qual que é a exceção? Quando que ele pode extinguir? Quando esses cargos públicos estiverem o quê? Vagos. Eu espero que vocês estejam aí fazendo esse processo de repetição para não perder nenhuma questão de prova, porque aqui ficou fácil. Nós temos 3 pessoas que o presidente da República pode delegar as suas atribuições, as suas competências, os seus afazeres, os seus deveres. Para quem? Ministro de Estado, PGR e AGU. O que ele pode fazer? Mediante decreto, né, para dispor sobre o funcionamento e a organização da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação, nem a extinção de cargo público. Como conceder o quê? Induto e comutar penas. E prover, porque é a primeira parte apenas do inciso 25, os cargos públicos federais. E agora eu quero fazer uma pausa, deixa eu ver como é que está aí. Adorei, prof, muito boa. Eu queria saber aí se vocês estão acordados, como é que vocês estão. Deem um oi, deixa eu ver vocês aí. Rapidinho, quem puder, liga a câmera, só para eu ver se vocês estão acordados. Quem está deitado, ninguém estuda deitado, levanta, tá? Não precisa ficar com vergonha, não saiam, por favor, é só brincadeira, fiquem aí para a gente finalizar, tem muitas questões ainda. Tudo bem, professora, eu estou bem acordada. Ai, Estou que sentada ótimo. aqui, eu só não estou querendo ligar a câmera mesmo, porque minha cara já está assim, já está de quero dormir já. Então, assim, gente, olha só, sem brincadeira, eu tenho bala macia aqui quando eu estou estudando, né, nas altas madrugadas da noite, eu não desanimo, vai chupando bala, é água gelada, é toda hora tomando alguma coisa, comendo, beliscando, porque é o que faz ficar acordado. Faz um alongamento aí, se quiser um minutinho, bebe uma água, vai no banheiro, lava o rosto, levanta, faz um alongamento, o cérebro precisa de 1 minuto assim de oxigenação, tá? Então façam isso. É muito importante, toda vez que vou falar isso, vai ficar gravado, não importa, eu preciso que vocês respirem aqui, oxigenar o cérebro. O cérebro de todo mundo precisa de ter uma pausa para absorver conteúdo. Por mais que você tenha facilidade, que você tenha um hiperfoco, que você não perca o seu foco, é importante você fazer uma pausa de 1 minutinho e voltar para o assunto, tá? Então, estou fazendo isso propositadamente para que a gente possa retornar. Porque às vezes é cansativo ouvir a repetição, a voz da professora, mas é só isso. Basta isso, né? A boa vontade de vocês, essa força de vontade de vocês que está me deixando muito feliz, muito empolgado. Uma sexta-feira, 10h40 da noite, vocês aí, firme e forte, sem sono, para aprenderem e passarem no tão sonhado cargo público de vocês. Então, o que dependerem de mim, eu estou com gás total para a gente ficar aqui até meia-noite, até 1h da manhã, mas a gente não ficar com dúvidas quanto a essas matérias, tá? É questão de leitura e memorização, repetição, assim como a Fernanda sempre está frisando para vocês. Então, não é uma dificuldade, não precisa aprofundar em doutrina, em jurisprudência e ficar descabelada, porque você não vai ter nenhuma surpresa além do texto, da letra fria. E, assim, o edital de vocês, né, a matéria não é tão extensa, né, não tem muita coisa fora do normal para o edital de vocês. Então, bora lá, questão de número 7, eu espero que vocês estejam começando a pegar aí o texto da Constituição Federal. Bora lá. O presidente e o vice-presidente da República se encontravam em missão oficial no exterior. Então, eles foram viajar no exterior, gente. Eles foram fazer uma missão oficial. Daí decorrendo a necessidade de que outra autoridade assumisse o exercício da presidência. Olha, foi uma das primeiras questões.
Eu acredito de coração que você seja capaz de responder essa questão. Então, eu vou fazer a leitura e não vou responder. Eu espero que você responda o gabarito para mim, por favor, tá? À luz da sistemática constitucional, né, à luz da Constituição, qual será a autoridade que vai substituir, né, que vai assumir a presidência da República? Letra A. Aquela que venha a ser livremente escolhida pelo presidente da República. Letra B. Aquela que é escolhida pelo presidente da República entre os presidentes do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Letra C. O presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal, o do Supremo Tribunal Federal, nessa ordem, que serão chamados ao exercício da presidência. Letra D, aquela que venha, a autoridade, né, que venha a ser livremente escolhida pelo presidente da República, entre os presidentes do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Letra E, o presidente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Supremo Tribunal Federal, nesta ordem, que serão chamados ao exercício da presidência. Então, questão de número 7, eu quero gabarito, meus amores. Qual você acha que é o gabarito? Letra A, B, C, D ou E? Deixa eu ver aqui no chat, quem quiser, manda um alô aí rapidinho. Alguém quer chutar? Alguém se lembra dessa questão? Então, bora lá. Vamos fazer o processo de repetição. Vamos lá. No artigo 80 da Constituição, olha só, essa é a questão de número 1. Olha só, o artigo 80 da Constituição nos diz o seguinte: em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente da República, ou vacância nos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidente da República. Então, gente, o presidente e o vice, eles não estão aqui, eles saíram, eles vagaram, eles estão impedidos. Quem que está na linha sucessória? Quem que vem na ordem depois do presidente e do vice? Quem vem? Nós temos aqui, ó, presidente depois da Câmara dos Deputados. Isso, nós temos nesta ordem aqui, ó, nesta ordem. Primeiro, presidente da Câmara dos Deputados. Primeiro é o povo. Lembra que eu falei? Primeiro o povo que fica em cima do presidente. Primeiro é o povo. Então, é ele que vai representar o presidente da Câmara dos Deputados aqui, tá? CD é Câmara dos Deputados. Tá aqui, ó, no artigo 80. Grife aí na sua Constituição, no seu material de memorização. É nesta ordem aqui. Presidente da Câmara dos Deputados. Então, você vai colocar, primeiro, Câmara dos Deputados. Presidente do Senado Federal. É o segundo aqui, ó. Presidente do Senado Federal. Então, você vai fazer esse processo aí para você memorizar. E o terceiro é o presidente do STF. Então, faça a sua forma, coloque com canetinhas coloridas, tá? Faça o que for necessário para que você consiga memorizar esta ordem aí. Primeiro, eu tenho a Câmara dos Deputados, tá? Eu preciso que você memorize. Primeiro, é a Câmara dos Deputados. Segundo, qual que é a ordem de sucessão? Presidente do Senado Federal e depois o presidente do STF. Então, olha só. No Congresso Nacional, eu tenho a representação da Câmara dos Deputados, né, que é a representante do povo, e eu tenho o Senado Federal, que é o representante dos estados. Então, assim, né, a gente tem a cúpula para cima, que é o povo, a boca aberta, né, a cúpula para cima é a voz do povo clamando, né, pela vontade do povo. E, vide, ó, coloquei errado.
e o Estado, né, que é a cúpula para baixo no Congresso Nacional. Então, sempre vai vir primeiro a Câmara dos Deputados, que é o representante do povo. Então, o presidente da Câmara, ele vai suceder na linha sucessória. E segundo, o Senado Federal, que é o representante dos estados. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, estes dois aqui, gente, a Câmara e o Senado, eles juntos, eles formam o Congresso Nacional. Eles representam quem? Qual poder? O poder legislativo. O poder legislativo o quê? Da prefeitura, do estado ou da União? Da União, então é federal. O que o Congresso Nacional, o poder legislativo, qual que é a função do poder legislativo que vocês vão estudar? De legislar. E o poder executivo? De administrar. E o poder judiciário? Julgar. Então, nós temos essa separação de poderes entre o poder executivo, legislativo e judiciário. Quando o presidente... Oi. A sua tela não está aparecendo. A senhora está compartilhando alguma coisa? Ai, desculpa, eu parei e tem um tempão que eu estou aqui. Os colegas mandaram no chat, só que eu tava sem jeito de lhe interromper. Ai, obrigada. Quando for assim, fala que eu sou lerda. Eu estou aqui lendo o artigo 80, eu espero que vocês estejam acompanhando no material de vocês. Me desculpem, tá? A vergonha que eu passei, eu acabei me esquecendo. Eu fui falar com vocês e tirei a apresentação. Mas eu sempre vou estar com o material compartilhado. Então, muito obrigada por me lembrar. E quando for assim, me chamem, falem comigo na hora, tá? Sou super aberta e eu fico muito à vontade quando vocês falam comigo para eu não ficar aqui passando vergonha. Vamos fazer o seguinte. Vamos repetir, então, a leitura do artigo 80, tá? Mas eu espero que você, se você não imprimiu, que você corra e imprima o artigo 76 ao artigo 86, tá? É de suma importância para que você grife e para que você preencha as lacunas e que para você tenha o seu material em mãos para ir grifando, fazendo os esquemazinhos. Então, olha só. Primeiro, eu tenho essa linha sucessória, tá? Primeiro é o presidente da Câmara dos Deputados. Segundo, o presidente do Senado Federal. E terceiro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, vamos ler o artigo 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente, né, nesta ordem de sucessão, daí que vem a linhagem sucessória, dessa sucessão. Então, quando não tiver o presidente, nem o vice-presidente, quem vai ser chamados ao exercício da presidência? Nós vamos ter um substituto. Nesta ordem, não pode sair desta ordem. Se a sua questão trocar essa ordem, vai estar errado. Tem que ser nesta ordem. Câmara dos Deputados, Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal. Então, quando você memorizar, depois você faz o esquemazinho, pega o seu post-it, pega seu caderno e anota, tá? Primeiro é o presidente da Câmara dos Deputados, segundo é o presidente do Senado Federal e terceiro do STF. Então, você coloca CD, SF, STF. Primeiro, CD, segundo, SF, terceiro, STF. Quando você for se adaptando, relendo, memorizando, isso vai absorver de uma tal maneira que você nunca mais erra isso, mas é um processo de repetição. Então, o artigo 80 é muito importante, porque vai tratar da linha sucessória. Gente, qual que é o representante máximo do Poder Executivo? É o nosso chefe do Poder Executivo, é o presidente da República. Quando não tem o presidente da República, quem representa é o vice. Agora, imaginem, os dois, eles não estão aqui no Brasil. Quem que vai assumir? Meu Deus, como que vai ficar o Brasil de pernas para o ar? Não. A Constituição, ela já previu essa situação. Então, ela coloca isso na sua Constituição, no seu artigo 80, de forma a dar uma linha sucessória para a convocação de quem vai presidir o presidente se acontecer qualquer coisa que não estiverem os representantes aqui no Brasil. Então, olha só, vamos mais uma vez, vão ser chamados na linha sucessória
primeiro, presidente da Câmara dos Deputados. Depois, segundo, presidente do Senado Federal. E terceiro, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, bora lá. Primeiro, presidente da Câmara dos Deputados. Segundo, presidente do Senado Federal. E o terceiro, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Não é difícil, é uma questão de repetição, tá bom? Quando você lê, relê, trelê, acabou, não tem dificuldade, tá? Ah, tem como entender? Não, tem como memorizar. Por quê? Sua prova está aí, você não vai precisar de grandes esforços para você fazer essa leitura. A gente vai fazer junto. Ai, professor, eu acho que eu preciso que você faça essa leitura mais de uma vez comigo. Ok, a gente junta novamente e faz só a leitura da lei seca, só apontando aquelas mudanças, aquelas pegadinhas que normalmente é o que pode vir a ser trocado. O que é que eu vou te orientar, vou te sugerir? Quando você imprimir, pegar o texto, tente você mesmo usar a inteligência, a audácia, a perspicácia do examinador da sua banca, do professor, e falar assim, o que eu faria? Uma questão ótima, eu ia trocar essa palavra por essa palavra. Quando você começa a fazer suas próprias questões e começa a ver maldade no próprio texto, aonde você mudaria, você já está pronto ali, que você já está conseguindo absorver bastante. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Não, já está aparecendo na tela, então bora lá. Vamos tentar fazer agora a questão, novamente, tá? E aí? O presidente e o vice-presidente se encontravam em missão oficial no exterior. Daí, decorrendo necessidade de que outra autoridade assumisse o exercício da presidência. Então, meus amores, nós estamos tratando da linha sucessória, tá? Essa linha de representação. Quem que é o primeiro? O primeiro é o presidente da Câmara dos Deputados. E o segundo é presidente do Senado Federal. E o terceiro, presidente do Supremo Tribunal Federal. Nessa ordem, serão chamados ao exercício da presidência. Então, qual que é o gabarito da questão de número 7? A nossa letra C, sem mais delongas e dúvidas, simplesmente copiou e colou o texto da Constituição. É isso que eu espero de vocês, que a gente possa, devagarzinho, fazendo esse processo de repetição. Eu vou estar ajudando vocês e a gente vai estar repetindo isso. Artigo 80 da Constituição, esta ordem. Câmara dos Deputados, depois o presidente do Senado Federal, depois o presidente do STF, tá? Eles vão embaralhar isso. Você vai lembrar CD, SF, STF. CD, SF, STF, tá? Então, vamos para a questão de número 8. Eu sempre estou colocando, você pode perceber aqui, ó, o artigo tem, quando eu não coloquei embaixo, tem um gabarito, tá? E também vem um artigo. Como esse artigo já foi comentado nas outras questões, você faz o processo de revisão, tá? Questão de número 2, aqui, ó, da CESP, desse ano, 2022. Será que isso cai? Eu estou te provando que isso cai, porque eu estou te trazendo uma questão atualizada deste ano. Olha só. Quando os cargos de presidente e de vice-presidente da República estiverem em vacância, serão chamados ao exercício da presidência sucessiva e exclusivamente os presidentes da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal. E aí, você marca certo ou errado nessa questão? Diz para mim, certo ou errado? Errado. Faltou o do Senado Federal. Ok. Tá vendo como que esse processo de repetição não fica fácil quando você relembra? Então, olha só. Primeiro eu tenho o presidente, aqui, ó, presidente e vice. Se o presidente não estiver, vagou, tá, morreu, tá impedido, sumiu, lascou, viajou, e aí? Quem que vai entrar? Vice. Agora, não tem presidente, nem muito menos o vice. Nós vamos primeiro, mais uma vez, o presidente da Câmara dos Deputados, CD, Câmara dos Deputados.
Nesta ordem. Quem que é o segundo, gente? É o presidente do Senado Federal. E terceiro, quem que vai representar, quem vai suceder, quem vai substituir o presidente em terceiro lugar? Se não tiver nem, vamos supor, estava no avião o presidente, o vice-presidente da Câmara e do Senado Federal. E aí? Quem que vai substituir? Vai cair uma questão assim, imagina, né? Um exemplo, cai esse exemplo horroroso na sua questão. Isso já caiu em questão de prova. E aí, quem que era o terceiro? Era o presidente do STF, tá? Já teve questões assim que são bem a cara da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, cria, né, aquela história mirabolante e estava perguntando quem que era o terceiro na linha sucessória a representar, suceder o presidente da República, era o presidente do STF, tá? Uma questão que eu acho assim, nível fácil, o nível mais fácil. A sua questão, como você sabe, ela tem níveis fácil, médio e difícil. Essa é uma questão fácil, por quê? Somente letra de lei. Não vai ter nenhum aprofundamento. Gente, difícil, eu acho, é quando você tem que entender uma teoria de um cara que escreveu uma teoria, né? Eu acho mais difícil, a gente tem que dar mais atenção, mais tempo, como é que eu posso dizer? A gente tem que aprofundar nas teorias. Quando é só letra de lei, eu falo que esse é um nível de questão fácil, tá? Porque é somente memorização. Questão de número 9. Gente, nós já vimos sobre crimes de responsabilidade. Eu estou trazendo essa questão do CESP de 2021 para mostrar para vocês como se repetem as questões. É sempre a mesma coisa. Vai perguntar sempre a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Quais são os crimes de responsabilidade, né? Os atos do presidente da República que atentem contra. Então, vamos mais uma vez. De acordo com a Constituição Federal, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra. Inciso 1. O exercício dos direitos sociais. 2. O cumprimento das decisões judiciais. 3. O livre exercício dos poderes constitucionais dos estados. 4. O poder de polícia judiciária. 5. A organização e o funcionamento da administração federal. Estão certos apenas os itens 1 e 2, 3 e 5, 1, 2 e 3, 3, 4 e 5, 1, 3 e 4. Eu vou deixar um tempinho para você pensar, para ver se você consegue puxar lá na memória quando a gente deu uma lida. A primeira vez que vocês leram, ainda é pouco para memorizar. Essa segunda vez que nós vamos realmente aprofundar, nós vamos fixar a memorização mais uma vez. Por isso que eu peço que vocês peguem o material de vocês depois e revejam essa aula com calma para ir relembrando e grifando. Qual que é o gabarito? Vamos ver aqui. Se alguém marca ou fala, o que vocês acham que é o gabarito? Ninguém? Bora lá, gente. Não fiquem tímidos, tá? Não se reprimam, chutem, porque quando você chuta, eu sempre fui, né, uma grande chutadora. Quando você erra, você tem mais chances de aprender e de nunca mais errar, tá? Isso é uma verdade. Então, não tenha vergonha de chutar, de tentar e de acertar, porque todos nós, tá? Para a gente conseguir qualquer coisa, a gente erra, a gente cai, a gente tropeça. Então, toda grande pessoa, né, que ela é uma grande fazedora de sonhos, que ela tenha um grande sucesso na vida, é porque ela já caiu, já errou bastante, já se levantou muito. E o sucesso, assim como eu digo que a questão da sua aprovação, do sucesso, é você não desistir, é você errar várias vezes, né? Mas você cair tentando, continuar tentando e jamais deixar de tentar, porque só é fracassado, só perde, só não tem o sucesso aquela pessoa que desiste. Então, continue tentando, acreditando, chutando e acertando, errando e aprendendo, porque é assim que você vai chegar no seu
tão sonhado cargo público, sua função pública, por meio disso, por meio das suas tentativas, dos seus erros, das suas frustrações, tá? Isso é muito importante. Não tenha vergonha e medo de chutar. Participem, sejam bem-vindos à aula para participar. Lembra que eu falei do mnemônico do PIS? Olha ele aí de novo. Então, são crimes de responsabilidade, ó, os atos do presidente da República que atentem contra o exercício dos direitos sociais. Então, nós vamos ver que é contra os direitos políticos, individuais e sociais. É o PIS. Aqui só cobrou os sociais. O inciso 2 também, que diz o cumprimento das decisões judiciais e o livre exercício dos poderes constitucionais dos estados. Nós não lemos nada de polícia judiciária, nem organização e funcionamento da administração federal, que isso aqui é quando você tem a competência privativa do presidente da República. Então, vamos revisar o artigo 85, que cai muito na sua prova, que são os crimes de responsabilidade dos atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a existência da União. Então, lembra que eu falei? Imagina um presidente que quer separar o Brasil ou quer abrir a fronteira do Brasil? Aqui, ó. O livre exercício, olha como é que está na sua prova. O livre exercício dos poderes constitucionais das unidades da federação. Quais são esses poderes constitucionais das unidades da federação? Aí no Pará eu vou ter o poder legislativo, o poder judiciário, o poder legislativo, executivo, Ministério Público, todos, tá? Que vão representar. E aqui em Minas Gerais também. Então nós precisamos desse livre exercício. O presidente ele não pode ficar se imiscuindo, intrometendo, né, no exercício que está previsto na Constituição de todos os poderes. Cada um tem as suas atribuições, as suas competências, e o presidente da República ele tem que respeitar, porque esses poderes eles são harmônicos entre si, mas eles são independentes. Isso é uma teoria de Montesquieu que diz que os poderes eles são independentes e harmônicos entre si. Posso resumir para você nunca errar? Cada um no seu quadrado, cada macaco no seu galho, cada um vai ter a sua função. O poder legislativo tem a sua, o poder judiciário tem a sua e o poder executivo tem a sua. Quem diz quem tem o quê? A Constituição Federal. Ela é a pedra fundamental, é ela que diz o que tem que dizer, o que você tem que fazer, e todos devem respeitar a Constituição Federal, ok? O mnemônico que eu ajudei aqui, que se, né, eu falei, se ajudar, ótimo. É o PIS, que é o que mais cai em prova, que é o gabarito também da nossa questão. Caiu aqui, ó, se crime de responsabilidade, se o presidente da República atentar contra o exercício dos direitos sociais. Mas nós temos crime de responsabilidade, se o presidente atentar contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Lembra desse PIS para mim, tá? Anota aí, não esquece esse PIS, é o mnemônico político, individual e social, tá? Eu tô tentando te ajudar porque cai muito esses crimes de responsabilidade. O que é crime de responsabilidade? Imagina o presidente da República atentando indo contra a segurança interna do país. Então, imagina o presidente da República jogando bomba no país, tá? Imagina um exemplo sempre absurdo para te ajudar a memorizar. Já pensou o Brasil, né? A Força Aérea Brasileira, o presidente da República enche de bomba e começa a explodir bomba aí em todas as casas aí, em Santarém, em Monte Alegre, em tudo quanto é lugar. Imagina, olha que confusão que vai ser. É óbvio que o presidente está tentando contra a segurança do país, tá? Imagine o presidente da República, ele passe todo o plano de segurança e de defesa nacional interna, ele passe todas as senhas que ele tem de todas as inviolabilidades que existem aqui dentro do Brasil. Tudo isso ele está tentando contra a segurança interna. Então, assim, lembre do exemplo para você ficar fácil de quando você memorizar, fica mais fácil de ter uma lógica, tá? Que é lógico que se o presidente ele atenta contra a segurança do país, ele está incorrendo em um crime de responsabilidade. Contra a probidade na administração, eu já te dei, né, os exemplos de
presidente indo contra a ética, a moralidade, né? A moral, a boa-fé, contra a lei orçamentária. Eu disse direito tributário, lei tributária, eu disse imposto? Não, eu disse lei orçamentária. Por quê? O presidente da República ele tem uma competência que é formular a lei de diretriz orçamentária, e ele tem que fazer de acordo com o que está na Constituição, lá na parte de finanças e orçamentos dos recursos públicos, tá? Da União. Você só precisa lembrar que se ele atentar contra a lei orçamentária, é crime de responsabilidade. E o cumprimento de decisões judiciais. Quem que representa o Poder Judiciário? O juiz, né? É o magistrado. O juiz vira e decreta uma sentença e fala: a partir de agora, vocês vão ter que beber água todos os dias. E o presidente não bebe água. E aí? Ele está indo contra uma decisão do juiz. Ah, Karine, existe isso? Não, é um exemplo, tá? Só para você ter mais uma ludibriação, né? Para poder lembrar. O que acontece, gente? Nesses crimes de responsabilidade, que eu quero que você me responda. Quem que vai julgar o presidente? O STF, o Supremo Tribunal Federal, ou é o Senado Federal que vai julgar o presidente da República? Me respondam, por favor. O crime comum ao STF e o crime de responsabilidade ao Senado Federal. Show! Parabéns, maravilha. É isso que eu quero de vocês, na ponta da língua, porque essa parte vai cair na sua prova, tá bom? Vamos para o parágrafo único do artigo 85, que diz que esses crimes são definidos em lei especial. É a Lei 1079 de 50, tá? Que estabelecerá as normas do processo de julgamento. Gente, os crimes de responsabilidade tem lá essa lei específica. A única coisa que eu quero que você anote, que você lembra, que a competência dessa lei é da União. Ela é privativa da União. Então, é a União, né, que estabelece essas normas, essas leis, vai seguir todo o procedimento lá, mas quem que vai julgar o crime de responsabilidade contra o presidente? O Senado Federal. E os crimes comuns? O STF. E quem que vai admitir essa acusação do presidente? Fazer o juízo de admissibilidade do presidente da República. Vai ser um quórum de 2/3 pela Câmara dos Deputados. Então, o povo, né, que representa a Câmara dos Deputados representa o povo. Nesse quórum de 2/3 nessa eleição da Câmara, os deputados, eles vão fazer essa votação, falar, a gente recebe e nós vamos fazer o processo. Quem? Crime comum, STF. Crime de responsabilidade é o Senado Federal. Não errar isso. Questão de número 10, tá? Essa aqui é uma questão que eu trouxe para vocês para eu trabalhar um conceito da doutrina, um conceito doutrinário. Mas por uma questão de percepção de realidade, você consegue responder essa questão sem muita dificuldade, mesmo sem conhecimento de doutrina, de aprofundar isso. Esse material de doutrina eu mandei para vocês, tá? Tá lá no resuminho, tá? Desse material do GRAM. Ele tá muito curto, pequeno, de fácil acesso, de fácil leitura, para que vocês possam entender essa parte de doutrina do Poder Executivo. Não é muito difícil, tá? Essa leitura, essa absorção. Qualquer dúvida, me procure, que eu estou disposta, né, com o coração cheio de vontade para ajudar vocês. Vamos ler a questão 2022. Ubon Pacapau não sei falar esse nome, é jornalista e faz uma pesquisa documental sobre a atividade do Poder Executivo Nacional. Ele verifica, através dos estudos de especialistas em direito constitucional, que a atividade do presidente da República, representando o Brasil no exterior, é típica de representante da União, de chefe de Estado, de comandante supremo ou de líder da federação. Amores, vocês querem agora tentar chutar, tentar aí se comunicar comigo, interagir comigo, dar uma Ai, professora, aí? a letra D. Líder da federação. Líder da federação. Show. Quem mais tem alguma
Alguma opção de gabarito? A Jussara mandou no chat, professora, chefe de Estado, letra B. Também acredito que seja a letra B. Já a Iana também acha que é chefe de Estado, a Jussara acha que é chefe de Estado, então bora lá. Gente, vou voltar aqui para eu poder escrever no nosso quadro de sala, tá? Mas eu gosto muito de falar na Câmara aqui. O presidente da República, ele vai tanto ser chefe de Estado como chefe de governo. Quando a gente fala Estado, tem dois sentidos, não tem? Eu tenho o Estado do Pará, eu tenho o Estado de Minas Gerais, ok, entendi. Só que quando eu falo Estado no plano internacional, preste muita atenção nisso, eu estou falando de país. Então, o Estado brasileiro, tá? A República Federativa do Brasil, que ó, República Federativa do Brasil, a gente não chama Brasil, a gente chama República Federativa do Brasil. Nós somos um Estado internacional. Então, nós possuímos soberania nacional e nós, dentro de um plano que a gente está no planeta Terra, no globo, nós temos também o Estado nesse plano internacional. Quando você ler Estado, você tem que saber, a questão está fazendo um comando muito explícito, muito direto, dizendo que está falando do presidente da República lá no exterior. Então, se é no exterior, é no âmbito internacional, lá fora, e não aqui dentro. Quando o presidente ele está aqui dentro, trabalhando como chefe do Poder Executivo, ele está governando, ele está administrando. Então, nós não temos o governo para todos, nós não temos o governo brasileiro, então é o chefe de governo, ele está trabalhando internamente, ele trabalha dentro do Brasil, tá? Agora, no exterior, exterior é o estrangeiro, estrangeiro, exterior. Gente, a professora é ridícula, mas eu estou tentando ajudar vocês. Então, tentem levar para o coração se ajudar. Se não, é só ignorar, tudo bem? É só uma vergonha aqui para vocês entenderem. Eu vou repetir. Quando o chefe do Poder Executivo ele está trabalhando aqui no plano interno, ele é representante como chefe de governo, plano interno, ele governa dentro do Brasil. Então, é um plano interno. Quando o chefe do Poder Executivo, que é o presidente, ele está no âmbito internacional, nas relações externas, nas relações exteriores, ele é chefe de Estado. E esse chefe de Estado, o que esse Estado ele representa? Ele representa um Estado soberano, ele representa o país, nesse caso, tá? Então, o Estado, no plano internacional, ele é o país. Olha só, vou trazer um esquemazinho aqui, tá? Plano interno. O que é o plano interno? É quando eu tenho chefe de governo. Olha só. Cabe ao presidente da República gerenciar os negócios internos do Estado brasileiro, sejam de natureza política, natureza administrativa, exercendo a liderança da política nacional. Agora, no plano externo, gente, eu sei que externo é com X, tá? E Estado é com S, mas é só para você lembrar. O Estado, o presidente da República, representa o Estado brasileiro nas suas relações internacionais, nas relações exteriores, no plano externo, e corporifica a unidade interna da federação, tá? Ela representa o Estado brasileiro aqui dentro, mas ele vai funcionar como chefe de Estado. Eu amei a participação, porque eu tenho certeza que agora você tem mais chances de, participando, você carregar para dentro do seu coração, tá? Você memorizar, você agregar esse conhecimento.
Esse esquema todo aí tá naquele material que eu pedi a Fernanda para mandar, que tá Poder Executivo, introduções, conceitos iniciais, tá? Aí tá bem explicado, bem esmiuçado. Qual que é o dever de vocês, né? O dever de casa é vocês fazerem a leitura e, se surgir, se vier alguma dúvida, você me perguntar quanto a isso, tá? Eu trouxe aqui, ó, mais uma questão, duas, três questões para vocês fixarem esse tema, tá? Que vocês vão ler, que está no material. Gente, todo mundo conseguiu entender aqui, tá? Para eu ir para a próxima? Então, aqui, ó, eu quero que você preste atenção nisso aqui. Nessa aqui, ó. Mais nada. Esquece tudo aqui, ó. Esse quadro aqui, ó. Eu tenho o plano interno, é chefe de governo. Ele está trabalhando aqui no Brasil. Então, ele vai governar, ele vai administrar no plano interno. Falou que está lá fora, falou no exterior, falou plano internacional, o presidente, como chefe, né, do Poder Executivo, ele vai ser representante como chefe de Estado. Então, vocês conseguiram? Conseguimos. Gente, vocês conseguiram pegar essa ideia, tá? Sim, Então, professora. Sim, prof. beleza. Então, olha só. Chefe de governo. Eu estou falando do Jair Bolsonaro aqui dentro do governo brasileiro, ok? Então, tudo que ele administra no plano interno. Quando ele vai lá fora, ele visita a Rússia, o Japão, ele vai na Alemanha, ele vai na Argentina, ele vai em todos os outros países, ele está como chefe de Estado nas relações exteriores, tá? No plano externo, tá bom? Gente, eu acabei de ver aqui um tanto de mensagem, tá? Eu gostaria de finalizar a aula com vocês. Foi a Fernanda pedindo para eu lembrar que vocês têm aula de manhã para eu já finalizar, porque se deixar eu empolgo, a gente vai até meia-noite. Agora eu vi, já são 11h20, tá? Eu gostaria de me despedir, dizer que foi um prazer incomensurável estar aqui com vocês. Hoje nós trabalhamos poucas questões, tá? Eu espero que vocês façam na próxima a leitura atenta da lei seca para que a gente possa terminar e fazer mais questões e fechar e finalizar. Eu vou mandar esse material porque ele é suficiente para você fazer essa revisão com os artigos e com as questões. Tente fazer primeiro as questões sem colar, depois você vai dar uma lida, tá? Então, assim, primeiro leia, tente fazer. Eu espero que seja proveitoso vocês estarem fazendo essas questões e fazendo essa aula com essa repetição para a gente poder gabaritar todas as questões de prova na prova dos senhores, tá bom? Olha, boa noite, meus amores. Descansem, fiquem com Deus, fiquem em paz, que vocês já fizeram a parte de vocês, tá? Eu tenho certeza que vocês vão brilhar o caminho de vocês com muita competência, porque quando eu vejo essa força de vontade, esse esforço de vocês nessa hora, nesse dia, nessa data, é porque eu sei que vocês vão brilhar o caminho de vocês. Um beijo no coração de vocês. Eu amei estar aqui com vocês. Eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes, tá bom? Contem comigo para o que precisarem, podem mandar suas dúvidas, podem mandar suas questões, que eu estou aqui. Então, uma boa noite e um beijo no coração de vocês. A aula fica gravada para vocês repetirem, tá? Um beijo. Com Deus. Boa noite, professora. Obrigada pela aula. Você é maravilhosa, explica super bem. Obrigada, muito obrigada. Boa noite, meus amores. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, Yasmine. Tchau, Jaiana. Muito obrigada. Tchau, Marielle. Tchau. Obrigada.